Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Continuando da onde nós paramos, agora falaremos da propriedade distributiva da multiplicação. Propriedade distributiva da multiplicação. O que é essa distributiva? Vamos aqui a alguns exemplos. Nós temos o valor menos 2 multiplicado por 5 mais 3. Menos 2 multiplicado por 5 mais 3. O que é distribuir? Fazer a distributiva. É multiplicar esse 2 pelo 5 e depois multiplicar esse 2 pelo 3. Porque é assim que é a nossa operação, é assim que rege as regras da matemática, tá? Então, nós teremos o seguinte, o menos 2 vezes o 5 e depois o menos 2 vezes o 3, tá? Então, como é que faremos isso? Quanto que é menos 2 vezes 5? Ele colocou aqui embaixo, menos 2, que multiplica o 5 positivo. O mais, eu fico entre a operação entre essas multiplicações, tá? Porque o 2 vai multiplicar o 5, mais o 5, o 2 também vai multiplicar o 3. Então, vamos lá aqui, Nós temos o menos 2 multiplicado pelo mais 3, certo? Então, basicamente, a gente tem isso. E aqui, olha só, menos 2 e mais 5. Menos 2 é negativo, multiplicado por 5 positivo. Negativo e positivo, a gente sabe que o resultado dá negativo. E é só fazer a conta. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. Mais, este mais veio para cá e faremos essa multiplicação. Sempre fazemos a multiplicação antes da soma, tá? Menos 2 multiplicado por 3, eu tenho um valor negativo de novo, multiplicado por outro valor positivo de novo. Negativo e positivo dá um valor de negativo. Aí é só fazer a conta entre os dois, né? 2 vezes 3 é 6. Por isso que deu o valor de menos 6 aqui, 6 negativo. Então, eu tenho 10 negativo somado com 6 negativo. Certo? Olha só, menos 10 eu só copio aqui na frente. Aqui eu tenho um sinal de positivo e negativo. Positivo e negativo dá o valor de negativo. Lembra-se, sinais distintos, o resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Como os sinais são diferentes, mais e menos, o resultado dá negativo. Aí eu estou devendo 10. Depois eu adquiro outra dívida de 6. Então, estou devendo 10 e estou devendo 6. Estou devendo 16, certo? É o que nós temos aqui. Mesmo exemplo aqui, mesma coisa, nós temos, vamos para outra aqui, na questão B. Menos 3 que multiplica 7 menos 9 entre parênteses. O menos 3 vai multiplicar o 7 e o menos 3 vai multiplicar o 9. E esse sinal de menos é o que vai ficar entre eles aqui, né? No caso, ele colocou um sinal de mais para fazer aqui, mas poderia ser um sinal de menos, ok. Vamos ver aqui como é que a gente faz. O menos 3 multiplica o 7 é positivo, mas o 9 é negativo. Então, vamos lá. Menos 3 multiplica o 7, e aqui tem um sinal de mais, e o menos 3 multiplica o menos 9. Menos 3 multiplica o menos 9, que é igual. Menos 3 negativo multiplicado por 7 positivo. Negativo e positivo, sinais diferentes, dá um valor de negativo. Aí é só fazer a conta. 7 vezes 3, 21. 21, negativo. Somado com... Aí a gente tem menos 3 vezes menos 9. 3 negativo multiplicado por 9 negativo. Sinais iguais. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo, tá? Se os sinais iguais, o resultado é positivo. E 3 vezes 9 é 27. Certo? Então, nós temos menos 21. Aqui eu tenho um sinal de mais e outro sinal de mais. Então, se os sinais são iguais, o nosso valor vai dar um positivo, certo? Então, dá mais 27. E estou devendo 21, mas tenho 27 para pagar. Então, tenho mais para pagar. É a mesma coisa de fazer 27 menos 21. 27 menos 21 dá 6. Ou seja, é igual a 6. Certo? Vamos para uns exemplos aqui, para ficar mais claro, porque talvez ali em cima tenha ficado um pouco complicado. Então, vamos ver. O que a gente vai fazer? Menos 3 é negativo, vou multiplicar por 8, que é positivo.
Então, menos 3 vezes o 8, ó. Menos 3 vezes o 8. Isso vai dar menos 3, que multiplica o 8, certo? Aí eu tenho o menos 3, que multiplica o 4. Então, isso aqui vai dar menos 3, que multiplica o 4, certo? E vai me dar o valor de menos 3 vezes 8, ó. Menos 3 é negativo, o 8 é positivo, a gente sabe que o valor vai dar negativo. E 3 vezes 8 é 24. 24, negativo. Deu o valor de 24 negativo. Menos 3 vezes 4, menos 3 é negativo, 4 é positivo. Então, negativo e positivo, o resultado dá negativo, porque os sinais são diferentes. 3 vezes 4 é 12. Agora, olha só. Isso é igual. Eu tenho 24 negativo e eu tenho 12 negativo. Estou devendo 24 e depois adquiro outra dívida de 12. Certo? Então, eu estou devendo no total quanto? Eu estou devendo 36, tá? Estou devendo 36. É só fazer a soma deles, só que lembre-se que o resultado é negativo. Certo? Então, vamos lá. Nessa questão, item C. Temos menos 2 multiplicado por 5 mais 1. Menos 2 vai multiplicar o 5 e depois o menos 2 vai multiplicar o 1. Vai ficar menos 2 vezes 5 mais menos 2 vezes 1. Certo? Então, agora vamos lá. Menos 2 vezes 5, isso aqui é igual a menos 10. Lembre-se, ó, não coloquem, eu estou colocando igual porque eu estou pulando linha. Não coloquem dois iguais seguidos um do outro. Coloque sempre um igual. Se você tiver espaço na frente para fazer, você pode fazer aqui na frente. Mas como não tem espaço aqui na frente para fazer, eu estou fazendo aqui embaixo. Até teria um pouquinho, mas eu preferi pular uma linha. Igual, não coloquem nunca. Só se for pular uma linha, tá? Então, menos 5 vezes 2 é menos 10. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, isso aqui dá menos 12. Certo? Questão D, vamos deixar aí para vocês e continuando aqui. Próxima página. Agora é o seguinte. Depois de falar da multiplicação e da distributiva, vamos falar agora da divisão. Divisão de dois números inteiros. Então, divisão de dois números inteiros. Vamos aqui com vocês. Para a divisão de inteiros, valem as mesmas regras de sinais da multiplicação. Ou seja, a regra de sinais da multiplicação são iguais às regras de sinais da divisão. Certo? E aqui ele nos diz, né? Se os sinais são iguais, se eu tenho divisão de dois números que têm mesmos sinais, ou os dois positivos, ou os dois negativos, o que acontece, né? O quociente é um número positivo. Então, o quociente é o resultado da nossa divisão. Ele é um número positivo, se os sinais forem iguais. Seu valor absoluto é igual ao quociente dos números dados sem o sinal. Exemplos, vamos lá. 10 positivo dividido por 2 positivo. Então, se os sinais são iguais, o 10 é positivo e o 2 é positivo, ele vai dar o valor de 5 positivo, né? É só fazer 10 dividido por 2, que é 5. Note que eu poderia escrever isso da seguinte forma. 10 dividido por 2, que é igual a 5. 10 dividido por 2, que é igual a 5. Certo? Porque ambos são positivos, então eu posso ignorar o sinal, certo? Posso não escrever, aliás, sinal, não ignorar o sinal, mas não escrever o sinal. Ele pode ficar omisso aqui. Agora, ó, menos 4, 4 negativo, dividido por menos 2, 2 negativo. 4 negativo dividido por 2 negativo, como os sinais são iguais, o resultado também dá positivo. E 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Aqui note que eu não poderia escrever dessa forma. Eu não poderia escrever menos 4 dividido por menos 2.
Por quê? Olha os sinais aqui, ó, um monte de sinal, isso aqui é muito feio. Por isso que a gente coloca o parênteses, para a gente saber exatamente do que a gente está tratando, certo? O sinal da operação fica fora, e aqui é menos 4 dividido por menos 2, ou seja, 4 negativo dividido por 2 negativo, que é 2 positivo. Aqui eu poderia omitir o sinal, certo? Neste caso, sim. Mas aqui, não, tá? Certo? Não posso omitir o sinal de um valor negativo. Só de um valor positivo quando ele é a resposta aqui, ó. Neste caso. Agora vamos para sinais diferentes. A gente viu que sinais diferentes, na multiplicação, o resultado é sempre negativo. Ou seja, se há um valor negativo e outro positivo, estão multiplicados, o resultado é negativo. Se há um valor positivo e um outro negativo, o resultado também dá negativo. Certo? Sinais diferentes, o resultado dá negativo. O quociente de um número negativo... Se eu tenho sinais diferentes, o quociente é um número negativo. Certo? Beleza. Seu valor absoluto é igual ao quociente dos números dados sem o sinal, tá? Lembrando que quociente ele é o quê? Quociente ele é o resultado da divisão, é o nosso quociente. Então, nós temos aqui, ó, 4 positivo dividido por 2 negativo. Olha, 4 é positivo e o 2 é negativo. Então, o resultado dá negativo, certo? Porque os sinais são diferentes, por isso que está dando menos 2. 4 dividido por 2 é 2. Negativo. Certo? Poderia escrever isso aqui da seguinte forma também. Podia ser 4 dividido por menos 2. Lembre-se, eu posso omitir o sinal aqui do positivo, mas não posso omitir o sinal do negativo. Isso é igual a menos 2. Agora, menos 8 dividido por 8. 8 negativo dividido por 8 positivo. Certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que aqui é negativo e aqui é positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado dá negativo. Aí é só fazer a conta. 8 dividido por 8, se eu tenho 8 coisas para 8 pessoas, cada pessoa fica com uma coisa. Então, menos 1. Certo? Outra maneira de escrever é menos 8 entre parênteses, dividido por 8, que é igual a menos 1. Ou seja, de novo, eu posso omitir o sinal do valor positivo, mas não posso omitir o sinal do valor negativo. Certo? Então, vamos aqui para algumas questões. Eu tenho aqui, ó, nesta 10. Efetue as divisões. Vamos lá. A. 8 dividido por 2 é igual. Eu tenho 8 coisas para dividir para 2 pessoas. Certo? Então, cada pessoa fica com 4, né? O 8 é positivo, o 2 é positivo. Eu poderia escrever isso aqui como 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, certo? 8 dividido por 2 dá 4. Beleza. Item C. Eu tenho 12 negativo dividido por 3 negativo também, certo? Então, vamos lá. Se ambos os sinais são iguais, o meu resultado ele é positivo. O resultado é positivo. Aí é só dividir 12 por 3. Quanto que é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 dá 4. Então, o resultado é 4 também. Certo? Poderia escrever ou não o sinal de mais. Tanto faz, ok? Isso aqui está certo e isso aqui também está certo. O que eu não posso omitir é o sinal de negativo. Sinal de negativo eu nunca omito. Questão E. Item E. Eu tenho 5 positivo dividido por 1 negativo. Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado dá negativo. Aí é só fazer essa divisão. 5 dividido por 1. Ora, se eu tenho 5 coisas para uma pessoa, essa uma pessoa fica com as 5 coisas. Então, o valor de 5, só que negativo, certo? Porque os sinais são diferentes. Ok, então, prosseguindo. G.
Tenho 10 negativo dividido por 2 positivo. O 10, ele é negativo, o 2 é positivo. Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, na multiplicação e na divisão, o resultado dá negativo. Aí é só fazer a conta. 10 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é 5. Certo? Item I. Tenho menos 10 dividido por menos 1. Ou seja, 10 negativo dividido por 1 negativo. 10 ele é negativo, 1 ele é negativo. Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o resultado dá positivo. Se os sinais são iguais, o resultado dá positivo. Eu preciso escrever o positivo? Não, certo? Mas eu vou até deixar ele aqui. 10 dividido por 1, se eu tenho 10 coisas para uma pessoa, essa pessoa tem 10 coisas. Então dá 10 positivo. Pode escrever o sinal de mais ou não, certo? Pode omitir ele. Item K. Eu tenho 24 positivo dividido por 6 negativo. O 24 ele é positivo, o 6 ele é negativo, então sinais diferentes, o resultado é negativo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 24 dividido por 6, 24 dividido por 6 dá 4, certo? É só ir na tabuada do 6. 6 vezes 4 é 24, por isso que 24 dividido por 6 é 4. Então isso dá 4 negativo. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Questão M. 15 positivo dividido por 1. Positivo também. Se são positivos, então o resultado é positivo. Nesse caso, não vou nem escrever o mais, tá? Quanto que é 15 dividido por 1? 15 dividido por 1, 15 coisas para uma pessoa. Essa pessoa tem 15 coisas. Então, dá o próprio valor de 15. Item O. 32 negativo dividido por 2 positivo. Sinais diferentes, olha. Sinais diferentes dá negativo. Aí é só fazer a conta. 32 dividido por 2, né? 32 dividido por 2, vamos fazer aqui, ó. 3 dividido por 2 dá 1, certo? 2 vezes 1 é 2, então se eu tirar aqui, vai dar 1. Aí eu abaixo esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, foi para ali. Agora 12 dividido por 2 é 6. Então o resultado é menos 16. O resultado ali é menos 16. Ok. Então, prosseguindo aqui, vamos falar sobre, agora, expressões numéricas. O que vem a ser expressões numéricas? Então, vamos lá. Nada mais é uma expressão numérica, é quando nós temos números e operações. Pode ser vários números e várias operações, todas de uma só vez, e nós queremos saber o resultado daquilo. Então vamos lá, aqui ó, com vocês. Na resolução de expressões numéricas, em que aparece parênteses, colchetes e chaves, certo? Lembre-se, parênteses, colchetes e chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Resolvemos primeiro o que está nos parênteses, depois o que está nos colchetes e, por fim, o que está nas chaves. Certo? Então, primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Quanto às operações, resolvemos primeiro as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações, certo? Então, quando nós tivermos que fazer alguma operação, a multiplicação e divisão, nós fazemos a operação antes da adição e da subtração. Certo? Vamos aqui para alguns exemplos. Olha só, o que nós temos? Menos 3 mais 7 vezes menos 2. Então, tem que fazer essa multiplicação primeiro, certo? Por isso que eu copiei o menos 3 e eu estou fazendo aqui ó, a multiplicação deles aqui. Ó. 7 vezes menos 2. O 7 é positivo, o 2 é negativo. O resultado daria negativo. No caso, ele aqui ó, ele fez duas passagens, tá? Porque isso daria 7 vezes 2 é 14. Aí esse mais e este menos dá um valor de menos, certo? Por isso que ele dá negativo, porque ó, 7 é positivo, 2 é negativo. Sinais diferentes, o resultado dá negativo.
certo? E 2 vezes 7 é 14, por isso que aqui deu menos 14, certo? E se eu tô devendo 3 e tô devendo 14, eu tô devendo quanto no total? Tô devendo 17 no total. Tô devendo 17, certo? Outro exemplo. Se eu tenho 20 dividido por, entre parênteses, menos 2 menos 8, fechou parênteses, mais, aí eu faço 3, certo? Então, primeiramente, o que a gente faz? Nós começamos a resolver pelos parênteses. Começaremos a resolver por este menos 2 menos 8. Quanto que é menos 2 menos 8? Eu estou devendo 2 e estou devendo 8. Estou devendo no total 10. Certo? Então, o restante eu só reescrevi, né? 20 dividido por, no lugar de menos 2 menos 8, eu coloquei menos 10 e mais 3. Agora, olha só. Eu tenho 20, que é um valor positivo, tenho 10, que é um valor negativo. Positivo e negativo na divisão, certo? Certo? Então, 20 dividido por menos 10 vai dar menos 2, porque eles têm um sinais opostos. E somado com esse 3. 2 negativo somado com 3, estou devendo 2, mas tenho 3 para pagar. Então, eu pago esses 2 e fico com 1. É só fazer a conta de subtração. 3 menos 2 é 1, certo? E último exemplo, entre colchetes, 18 menos 3 mais 10 dividido por entre parênteses menos 2, mais 5, fechou parênteses, fechou colchetes. Então, vamos resolver primeiro alguns parênteses. Qual parênteses que a gente resolve primeiro? Então, vamos ver. Esse parênteses é um parênteses grande, ó. Esse parênteses, na verdade, ó, ele começa aqui e termina aqui, certo? Esse parênteses começa aqui e termina aqui. Esse outro, ó, começa e termina já no menos 2, certo? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Então, vamos lá. Copio colchetes, menos 18, e copio aqui o parênteses. Vou fazer essa questão aqui, ó, do que está aqui dentro, porque a gente tem que resolver o que está dentro do parênteses. 10 dividido por 2, 10 é positivo, 2 é negativo. Então, 10 dividido por menos 2 vai dar o valor de negativo, porque os sinais são diferentes, e 10 dividido por 2 dá 5, negativo 5, certo? Aí é o seguinte, a gente tem 5 aqui e tem 5 aqui, ó, porque só copia o restante. Se eu tenho 5 aqui e tenho 5 ali, ó, dá 0. Então, dá só o valor de 3 aqui, certo? Por isso que, ó, dá 18 menos 3, aqui menos 5 mais 5, fechou colchetes, que vai dar igual. No lugar daqui, 5 menos 5 deu 0, só sobrou 3. Só sobrou 3. 18 menos. Menos e mais. Então, negativo e positivo. Sinais diferentes, o resultado dá negativo. E 18 menos 3 é 15. Certo? Então, assim que nós fazemos esse tipo de operação. Vamos continuar aqui. Questão número 11. Efetue as operações. A. 3 menos 7 vezes 3. Eu não faço a operação de subtração, eu faço a operação de multiplicação primeiro. Então, eu só copio esse 3 menos. Olha só. 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Então, 3 menos 21. Note que isso aqui, ó, o 7 é negativo, o 3 é positivo. Se o 7 é negativo e o 3 é positivo, os resultados dão negativo, né? Porque os sinais são diferentes. Por isso que deu menos aqui. E 3 menos 21. Estou devendo 21, mas eu só tenho 3 para pagar. Então, vou dever 20, 19, vou dever 18. Então, eu estou devendo 18, certo? É só fazer uma conta de subtração aqui. Só que mantenha um sinal negativo na frente, certo? 21 menos 3 é 18, só que com um sinal negativo na frente. C. 50 menos 25 vezes 2. Então, 50... 25 é negativo, 2 é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 25 vezes 2 também é 50.
E 50 menos 50, se eu tenho 50 reais para pagar uma dívida de 50, eu tenho 0, certo? Paguei minha dívida. Ok. Questão item E. 5 dividido por 5 menos 10. Toma cuidado. Primeiro, o que a gente faz? Multiplicação e divisão. Se não tiver parênteses, colchetes e chaves, tá? Eu poderia fazer parênteses, colchetes e chaves primeiro, e depois multiplicação e divisão, né? Mas nesse caso só temos a divisão e a subtração. Divisão eu faço primeiro, certo? Então eu vou fazer primeiro isso aqui, ó. Quanto que é 15 dividido por 5? 15 é positivo, 5 é positivo. Então, o resultado dá positivo. Não preciso escrever o sinal de positivo aqui na frente, certo? 15 dividido por 5, 15 dividido por 5 é 3. E eu só subtraio 10. Agora, vamos lá. Eu tenho 3 para pagar, mas minha dívida é de 10. Então, eu pago 3, eu fico devendo 7. Devendo 7. É como se fosse uma conta de subtração, só que lembre-se de colocar o valor de negativo na frente. Ok, vamos para o item G. Agora a gente tem chaves, colchetes, parênteses. Vamos ver. Nós começamos então pelo que está dentro dos parênteses, tá? O restante eu só vou copiar. Colchete menos 4 menos... desculpa, chaves menos 4 menos colchete 2 vezes... Eu posso colocar o vezes aqui ó, como um pontinho, tá? Aí, 8 menos 12. Quanto que é 8 menos 12? Eu tenho uma dívida de 12, mas só tenho 8 para pagar. Então, eu tenho uma dívida de 4. Então, vai dar devendo 4. Para não ficar dois sinais aqui, ó, um sinal e outro, eu coloco ali entre parênteses, tá? Certo? Aí, eu fecho o colchete e divido isso aqui por 2. E fecho a chave. Isso aqui é igual. De novo, eu vou copiar muita coisa e só vou resolver o que está dentro aqui do colchete. Então, vou copiar o 4 menos o que está dentro do colchete. Vai dar quanto? Olha só. 2 positivo multiplicado por 4 negativo. Os sinais são diferentes, então o resultado dá negativo. 2 vezes 4, 8. Dá 8 negativo. Fecha o colchete e divide por 2. Certo? Agora, olha só. Isso aqui é igual. 4. O que a gente pode fazer aqui primeiro? Vamos lá. 4 menos. Eu vou fazer essa divisão. Menos 8 dividido por 2. Menos 8 é negativo, 2 é positivo. Então, resultados, já que são sinais diferentes, o resultado dá negativo. Então, isso aqui vai dar 8 dividido por 2 é 4. Então, vai dar negativo 4. Olha, para não ficar dois sinais aqui, ó, um na frente do outro, eu coloco um parênteses, ok? E isso é igual 4 menos 4. Entre chaves, eu tenho 4. Agora, olha só, menos e menos. Se os dois sinais são o mesmo, são sinais iguais, o resultado é positivo. Positivo quanto? 4. Certo? Agora é só fazer essa conta. 4 mais 4 é 8. 4 mais 4 é 8. Certo? Então, prosseguindo aqui. Item I. Item I. 5 vezes entre colchetes. 8 menos 5 entre parênteses vezes 2 mais 7 entre parênteses e fecha o colchete. Vamos fazer primeiro o que está entre parênteses. Primeiro esses daqui. Certo? O restante eu copio. 5 vezes eu posso escrever x ou posso escrever pontinho. Eu não gosto do x, eu gosto do pontinho. 5 vezes colchete. Quanto que é 8 menos 5? Ora, 8 menos 5 é 3. E multiplica, de novo, ó. Tem o xzinho aqui. Eu estou escrevendo ele como este pontinho. Certo? 2 mais 7 é 9. Então, 2 mais 7 é 9. E isto é igual
5 vezes... Agora, 3 é positivo, 9 é positivo, o resultado é positivo, mas a gente já sabia porque não tem nem sinal, né? E 3 vezes 9 é 27. Então, é 5 vezes 27. 5 vezes 27. Como essa conta é um pouquinho mais chatinha de fazer, vamos fazer ela aqui, tá? 5 vezes 27. 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. 10 com mais 3 dá 13. Então, o resultado é 135. Então, esse é o resultado, 135. Item K. Agora, vamos fazer uma questão bem grande aqui. Vamos fazer primeiro, então, o que está entre parênteses, certo? O restante a gente copia. Tem uma chave, tem um colchete. Aí aqui, ó, 50 vezes 3. 50 vezes 3, ambos são positivos, o resultado é positivo. 50 vezes 3, 150. Mais, este mais é este mais aqui, né? 2 vezes 25. 2 vezes 25 é 50. Então, esse é 50. E eu estou dividindo por 4. Certo? 50 e estou dividindo por 4. Eu acho que ele esqueceu aqui, ó, mas ó, fecha parênteses e fecha chave. Porque aqui, ó, ele esqueceu de colocar o fechando o colchete aqui. Desculpa, fecha colchete, né? Isso é igual. Entre chaves, 150 mais a operação de soma eu não faço, eu faço primeiro a de divisão. 50 dividido por 4. Tá. Esse aqui não vai dar um número inteiro, porque 50 dividido por 4 vai dar 12,5. Vamos lá, então, ó. Eu tenho 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, ó. 5 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1. Acrescento 0, que eu baixei o 0. 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2. Não dá para dividir 2 por 4, então coloca uma vírgula. E acrescento 0 aqui. Agora 20 dividido por 4 dá 5. Então dá 150 mais 12,5. Certo? E essa conta vai dar 150 mais 12 dá 167. Desculpa, 162,5. Então isso vai dar 162,5. Certo? Então, basicamente é isto. Vamos ver se eu tenho tempo ainda. Como a aula já está bem grande, então vou terminar ela por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!